A DPF das favelas, um dos julgados mais importantes do ano inerente ao Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like e seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter muito bem informado. A ação de descumprimento de preceito fundamental número 635, também denominada ADPF das favelas. Essa ação discute medidas para reduzir a letalidade policial nas operações em comunidades do estado do Rio de Janeiro. Em que pese a Suprema Corte não ter reconhecido um estado de coisas inconstitucionais na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, homologou parcialmente em um processo denominado processo estrutural por meio de uma decisão denominada per curiam, uma decisão conjunta, um plano para que o estado do Rio de Janeiro possa reduzir a letalidade policial, retomar áreas ocupadas por organizações criminosas e permitir a investigação, até mesmo pela Polícia Federal, sobre crimes e violação de direitos humanos. Eu vou detalhar para vocês alguns pontos que são importantíssimos desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O primeiro ponto que vocês devem saber é que nós estamos diante de um processo estrutural. Professor, mas o que vem a ser um processo estrutural? Os processos estruturais são aqueles que necessitam de uma solução múltipla, plural, complexa, para a adequada solução do litígio. Esse processo ele requer uma atuação democrática, participativa, assim como foi nesse julgamento, para a efetiva observância dos direitos fundamentais, implementação justa e apropriada de políticas públicas e para a reestruturação de uma política e de uma política pública e social. No caso em tela, estamos falando de uma política pública inerente à política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Assim, no cumprimento de uma decisão estrutural, esse cumprimento ele vai poder se estender no tempo, por meio de decisões até mesmo em cascatas, de preferência que sejam construídas por meio da negociação, do diálogo e da escuta de grupos sociais vulneráveis eventualmente envolvidos, concretizando a ideia aqui do princípio democrático. E esses aspectos, eles poderão mesmo até culminar em uma relativização da coisa julgada e do princípio da adstrição, para que se possam implementar medidas necessárias de acordo com o caso concreto e ao longo do tempo. E é por esse motivo que a sentença, que a decisão estrutural, ela irá afirmar ou não a existência de uma situação em desconformidade e irá definir os objetivos a serem alcançados. A decisão poderá até mesmo determinar os meios, o tempo e eventual diretrizes para que esses resultados sejam alcançados e podem definir até mesmo decisões futuras, sempre com as adaptações necessárias ao caso concreto. Então, primeiro ponto importantíssimo, vocês estão diante de uma decisão, de um processo estrutural. E olhem também, que novidade, uma decisão per curiam. Professor, nunca ouvi falar em decisão per curiam. O que vem a ser isso? De maneira histórica e inédita, foi proferido um voto conjunto, refletindo uma posição consensual entre os ministros da Suprema Corte. E esse voto conjunto ele é muito simbólico, demonstrando um compromisso do Supremo Tribunal Federal com os direitos humanos e, no caso aqui, com a segurança pública. E, conforme foi exposto pelo ministro Barroso, trata de uma construção conjunta dentro do possível. Por que, professor, dentro do possível? Apenas de forma exemplificativa, alguns ministros, como o ministro relator, ele teve que realizar ajustes no seu posicionamento, ajustes nas suas decisões anteriores. Por exemplo, agora o Poder Judiciário não poderá determinar qual ato investigativo a polícia deverá adotar. A polícia investigativa terá maior liberdade, sem aqui uma influência do Poder Judiciário. Outro exemplo de ajuste, ausência de necessidade de maior detalhamento nos mandados de busca e apreensão. O prazo para a instalação de câmeras corporais será de 180 dias, não precisando ser utilizadas câmeras corporais pela Polícia Civil
em atividades investigativas. Então vejam aqui alguns ajustes que são diferentes do posicionamento anterior do ministro relator. Outro ajuste que foi feito também ocorreu em relação às defensorias públicas, que terá menos poderes, pois o acompanhamento da decisão será feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Olha que diferença. Antes, nós tínhamos a Defensoria Pública participando aqui de um conselho, coordenando em conjunto com o Ministério Público. Agora não. É o CNJ quem vai fazer esse acompanhamento da decisão, excluindo-se a Defensoria Pública da coordenação desse acompanhamento. Além de estarmos diante de um processo estrutural, de uma decisão percúria, olha que interessante. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de um estado de coisa inconstitucional. Em apertada síntese, o estado de coisas inconstitucional, ele teve origem na Corte Constitucional da Colômbia, colombiana, e o estado de coisas inconstitucional se refere a uma grave e permanente violação de direitos fundamentais, de direitos humanos, diante de uma comprovada omissão do poder público e com a necessidade de soluções plurais, soluções múltiplas. O exemplo clássico do estado de coisas inconstitucionais é a DPF 347, que trabalha a ideia de violação massiva de direitos fundamentais em casos de superlotação carcerária. Nós estamos diante de um estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário nacional. Mas no caso em tela, em que pese um diagnóstico de muita gravidade na situação, não foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Pontuou-se no julgado, no voto do relator, uma expressiva redução da letalidade policial ao longo do processo, por meio de algumas medidas que foram adotadas anteriormente. Foram reconhecidas falhas administrativas, omissões e violações de direitos humanos, porém, existe um compromisso do Estado do Rio de Janeiro em fazer cessar essas violações de direitos humanos, sem que seja necessário reconhecer aqui um estado de coisas inconstitucional. Então, vejam aqui que, nesse ponto, o STF, não reconheço o estado de coisas inconstitucional. Eu acredito que, nesse ponto, a decisão trouxe aqui um caráter muito político, até mais político do que jurídico nesse ponto. Até porque culminaram configurados aqui todos os requisitos para o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional. Notadamente porque aqui, de forma metafórica, o asfalto e a favela, eles gritam tamanha ineficiência e omissão do Estado na segurança pública. Um verdadeiro caos na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente violação de inúmeros direitos humanos. Mas, no voto do relator, deixou claro aqui o esforço que vem empenhando o Estado do Rio de Janeiro e, por enquanto, não foi considerado aqui que estamos diante de um estado de coisas inconstitucionais. E, professor, quais medidas que eventualmente foram adotadas, quais medidas foram determinadas nessa homologação desse acordo pelo Supremo Tribunal Federal? Eu vou trazer aqui para vocês algumas medidas, tá? Não vou conseguir trazer todas, senão fica muito extenso e é importante que vocês leiam depois o voto aí, percurem o voto proferido pelo ministro relator, em conjunto aqui com os ministros da Suprema Corte. Ponto importante, comunicação imediata ao Ministério Público. O Ministério Público ele deve ser comunicado imediatamente das ocorrências para que, se entender cabível, determine o comparecimento de um promotor de justiça no local dos fatos. E essa comunicação deverá ser regulamentada entre a Procuradoria-Geral de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. Em relação à atuação do delegado de polícia, o delegado de polícia responsável, ele deve se dirigir imediatamente ao local da ocorrência, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após, liberado pelos peritos criminais, ele deve colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e identificar e qualificar as testemunhas presenciais do fato. Atuação de polícia técnica. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, ela vai enviar imediatamente uma equipe especializada para comparecer ao local, devidamente preservado, para a realização das necessárias perícias, liberação do local e remoção de cadáveres. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados e, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Em relação à atuação das corregedorias das polícias, as corregedorias da Polícia Civil e Militar, elas devem acompanhar as ocorrências que envolvam seus respectivos policiais, sempre com o objetivo de coletar materiais, dados, informações, buscando aqui instruir
os respectivos procedimentos administrativos. Coleta adequada de dados em casos de letalidade policial, ponto importante. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve adotar providências cabíveis junto ao Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública para que sejam abertos campos necessários, viabilizando a inserção por parte de todos os entes federados dos dados desagregados sobre as mortes decorrentes da intervenção policial. Câmeras nas fardas. O Estado do Rio de Janeiro, aí, no prazo de 180 dias, vai ter que comprovar a implantação das câmeras nas viaturas policiais da Polícia Civil e Militar, quando não estiverem em atividades investigativas, nas fardas ou uniforme dos agentes de Polícia Civil, nas hipóteses pertinentes com a publicação da respectiva regulamentação, abrangendo somente os casos em que a Polícia Civil do Estado realiza diligências ostensivas ou operações policiais planejadas. Afastada aqui, olha o detalhe, afastada a obrigatoriedade de uso desses equipamentos e gravação audiovisual em atividade de diligências investigatórias desempenhadas pela Polícia Civil, exclusivamente no exercício da função de polícia judiciária, em virtude do potencial comprometimento do caráter sigiloso e eficiência dessas medidas de segurança e até mesmo para proteger os policiais e as testemunhas. Se vocês forem olhar detalhadamente, vocês vão ver acordos, a homologação do acordo envolve financiamento das medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, também envolve a apresentação de um plano para a segurança pública, e os repasses, esse financiamento, somente serão realizados com a apresentação e aprovação de planos associados aos programas específicos de segurança pública, dos quais constarão a contrapartida do ente federativo, segundo os critérios e condições definidos quando exigidos por ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também trabalha esse acordo a reocupação territorial das áreas dominadas por organizações criminosas, isso é importantíssimo. Então, aqui, o ente vai ter que determinar a elaboração de um plano de reocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos municípios interessados, observados sempre os princípios do urbanismo social, com o objetivo de viabilizar aqui a presença do poder público, a instalação de equipamentos públicos, políticas voltadas à infância e juventude, com serviços básicos. Então, nós temos aí essa reocupação efetiva do poder público. Em relação ao uso da força, proporcionalidade do uso da força. Então, em substituição ao parâmetro da excepcionalidade, que foi aplicado durante a pandemia, foi determinado a observância da Lei 13.060 de 2014, declarada aqui constitucional pelo STF, na ação direta de inconstitucionalidade 5243, cabendo às próprias forças de segurança avaliar e definir o grau de força adequado em cada contexto, com controle posterior, é lógico, observada a proporcionalidade das ações, preferencialmente com planejamento prévio das operações. Temos regras também para busca e apreensão domiciliar, presença de ambulância nas operações policiais, regras aqui envolvendo operações próximas de escolas e hospitais e compartilhamento de dados das operações com o Ministério Público. Então, meus amigos e amigas, esses parâmetros eles vão ser devidamente acompanhados ao longo do tempo. É claro que a gente aguarda o sucesso dessas medidas determinadas nesse processo estrutural, possibilitando uma análise posterior e objetivando a garantia e promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Tema importantíssimo para os concursos públicos, notadamente os concursos de carreiras jurídicas, porque abrangem muitos temas importantes. Depois, se vocês forem fazer uma leitura do voto do ministro relator, que eu recomendo a vocês, até porque é um voto conjunto, percúrio, então vale a pena vocês darem uma lida nesse voto, vocês vão ver que teremos referências a julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgados muito importantes também que vocês conheçam, então tem alguns detalhes que merecem uma atenção especial dos nossos alunos. Pessoal, espero que vocês estejam aqui acompanhando os nossos vídeos, deixe o seu like, acompanhe o Estratégia Carreiras Jurídicas, nós estaremos juntos nessa caminhada rumo à aprovação. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.